Paz de Jesus, amados. Estamos voltando aqui para a segunda aula. Identidade batista. Na primeira aula, então, eu passei para vocês a minha história de vida. Eu achei muito importante deixar com você essa bagagem, porque ela vai nos ajudar e vai também dar para você uma garantia de quem está repartindo essa aula contigo. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na história dos batistas, né? Ou seja, batista, como qualquer outra denominação, como uma igreja metodista, uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja presbiteriana, a própria igreja católica romana, luterana, é uma igreja que traz uma história, né? Ela tem uma origem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o termo batista. Batista vem do termo batismo, batizar, significa imersão. Por que Batista? João, por exemplo, não era o sobrenome dele, Batista. Era João o Batista, João o Batizador. Por que ele teve essa alcunha, né? Porque ele batizava nas águas. Então Batista teve essa denominação por batismo por imersão. Batista, hoje, algumas igrejas reconhecem o batismo por aspersão, que é aquela água que às vezes é jogada com um copinho ou com apenas com a própria mão, né? Assim, sobre a testa. A igreja romana faz isso, algumas igrejas presbiterianas fazem isso, metodistas. Então alguns pastores batistas aceitam esse batismo, mas o batista durante muitos anos ele só aceitava o batismo por imersão, que é quando você mergulha nas águas, você é afundado completamente, né? Mergulho mesmo, batismo, né? Mergulho, e quando você sai das águas, então é considerado o batismo. Mas essa expressão, ela tem alguma origem. Seria em João Batista? Seria um grupo chamado de anabatistas, que eram pessoas que recebiam convertidos, mas esses convertidos só eram recebidos oficialmente no seio deles, no meio deles, caso se batizassem novamente. Daí a palavra aná, né? Uma preposição no grego, aná significa rebatizar. Então, batizar novamente. Então, são algumas histórias que nós temos dentro da chamada origem batista. Eu estou aqui com o meu computadorzinho, no primeiro slide aqui, eu coloquei aqui o tema, né? Que é uma breve exposição da história batista denominacional. Ou seja, nós vamos trabalhar um pouquinho em termos agora de denominação, né? Por que ser um batista? O que é ser um crente de uma igreja batista? Cristão, crente, independente da denominação que você está, você é um cristão, você é um crente. Pode estar na Assembleia de Deus, pode estar na presbiteriana, na igreja metodista, na igreja pentecostal, não importa, você é crente. Mas o que é ser um crente batista? Então, a partir do momento que você se torna um crente batista, você está dizendo que você quer seguir as regras e os costumes de uma igreja batista. E é isso que nós queremos traduzir um pouquinho aqui para você, passar para você um pouquinho. Quais são esses costumes? O que rege uma igreja batista? Dentro da escritura da Bíblia Sagrada, que é a nossa base, nossa regra de fé e prática é a palavra, nada além do que está aqui. Nós não queremos nada além do que está aqui, nós queremos no que está aqui. Até para nós que somos aqui, da Convenção Batista Nacional Carismática, nós cremos nos dons e na aplicação dos dons, como está o registro bíblico. Tá? Hoje a gente tem muito modismo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Mas existe muito modismo. O tempo que a gente está vivendo é o tempo do modismo. Então as pessoas inventam um monte de coisa, inventam nomenclatura, inventam hierarquias dentro da igreja. A igreja batista não tem nada disso. Ela é uma igreja histórica, no que tange às doutrinas bíblicas, e é uma igreja renovada porque crê na integridade, né, e na integralidade daquilo que está dentro da Escritura. Ou seja, tudo o que a Bíblia traz, nós procuramos aplicar dentro dos nossos princípios. Por isso que o que nós vamos estar estudando é uma identidade, né? Você tem que ter uma identidade. Se você é um batista, você tem que ter uma identidade batista. Vamos lá.
Depois do slide de abertura, eu estou colocando aqui o segundo slide, e coloco aqui uma perguntinha. Depois você está vendo o slide aí. Na verdade, o que vem a ser um crente batista? Na verdade, o que vem a ser um crente batista? Então vamos partir desse princípio. Você encontra alguém pela rua e alguém começa a conversar com você. E você que está fazendo da vida e tal? Olha, eu sou dessa igreja aqui, eu pertenço a essa igreja. Que igreja que é? Igreja Batista. Mas qual a diferença de um batista, de uma testemunha de Jeová, de um adventista, de uma pessoal da congregação cristã do Brasil? Qual a diferença? Né? Eu conheço uma pessoa que é da Assembleia de Deus. É igual. Então qual a diferença de ser um crente da Igreja Batista e ser um crente de outras igrejas ou de outras denominações? Então vamos tentar explicar um pouquinho. Batista é uma denominação apenas. O que é uma denominação? É uma forma pela qual você é reconhecido. Então eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que o pessoal falava assim: olha, eu queria que viesse um técnico. Eu trabalhava em assistência técnica, máquinas industriais. Então às vezes o cliente ligava lá e falou: eu queria que viesse um técnico aqui e tal. Aí a pessoa falava assim: mas qual deles? Quem é esse técnico? O cara não lembrava meu nome, ele falava: o crente. E tinha um outro colega de trabalho que era da igreja adventista. Então a secretária dizia assim, a secretária também era adventista. Ela falava assim: mas qual dos dois? Né? Era eu e o outro rapaz da igreja adventista. Aí o cara falava assim: o italiano. Aí era eu. Então às vezes era conhecido como italiano. Eu sou italiano, sou descendente direto de italiano. Meu sobrenome é italiano. E dentro da empresa, muitos me chamavam, era uma empresa alemã mesmo, né, multinacional, muitos me chamavam de Bianchi. Onde está o Bianchi? O Bianchi é meu sobrenome. Então é uma denominação, no caso aqui é meu nome e sobrenome, mas o italiano, né? O italiano, ou seja, era uma forma. Eu tenho que tomar cuidado porque na Lava Jato o italiano é o ladrão lá, né? Um dos ministros da Dilma, do Lula, lá, o Palocci. Mas eu não sou esse italiano não, pode ficar sossegado, não roubei nada, né? Fica sendo tranquilo. Então era uma forma da pessoa reconhecer você. Olha, o italiano é uma denominação. Como a gente às vezes jogando bola, o gordinho, o negão. Na minha época não tinha esse negócio de preconceito e tal. Não tinha essa bobagem que tem hoje. Né? Desculpe usar uma expressão meio chula aqui, essa frescura que tem hoje. Então, passa a bola pro gordinho. O cara era meio calvo, moleque ainda. Passa a bola pro careca. Né? Ó o negão ali, joga a bola pro negão. Ó o alemão. Eu lembro que eu era branco, né? Às vezes eu tinha a época da minha vida que eu era branquinho. Aí um dia o cara falou: alemão. Eu falei: não sou alemão, cara, né? Mas a gente levava tudo na brincadeira. Então a denominação. Batista é uma denominação. Mas é lógico, quando você se identifica com o termo batista, em termos de denominação, você vai ter uma identificação. Você tem que ter uma identidade. E é isso que a gente quer repartir um pouquinho com vocês nessas aulas agora, né? Então, você ouve falar sobre presbiteriano, metodista, assembleianos, luteranos, católicos, cristãos no Brasil, adventista e outros, como eu citei aqui, são denominações. Cada uma delas tem a sua particularidade. Por exemplo, se você entrar numa igreja batista, se olhar as paredes, você não vai ver símbolos. Talvez uma cruz, talvez a cruz, né, que é um símbolo cristão universal. Mas tirando isso, você pode ver o logotipo da igreja, um slogan da igreja escrito, talvez lá uma figurinha. Tem igreja que gosta de pôr símbolos judaicos, tal, não tem nada a ver, mas gosta, às vezes coloca, né? Mas, por exemplo, nós não temos imagens. Por quê? Não é nosso costume. Se você entrar numa igreja católica, eles têm muitas imagens, né? Inclusive imagens de santos que foram canonizados, se tornaram santos no decorrer da própria história da igreja. Não é um costume dos cristãos evangélicos, não é um costume dos cristãos batistas, né? A canonização é só daqueles que ficaram lá no passado. De lá para cá, nós não temos mais canonização de santos. Então é São Paulo, São Pedro, São João, Santiago. Esses são os que nós cremos lá, que estão dentro das Escrituras Sagradas. Inclusive algumas Bíblias trazem até a nomenclatura.
primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, epístola de São Paulo aos Gálatas, primeira epístola de São Pedro, né? Epístola universal de São João. Então, nós temos a denominação, muitos nem denominam mais, não falam essa palavra, por julgar que liga muito à Igreja Católica, mas eu estou dando para vocês aqui já alguns costumes que nós temos dentro de uma igreja batista. Você pode perguntar, mas igreja de linha evangélica, existe alguma igreja que tem, eu não vou nem usar o termo idolatria que fica muito forte, mas imagens? Tem. Se você já frequentou uma igreja luterana, eu já realizei cerimônia de casamento dentro de igrejas luteranas. Então você vê lá, dentro da igreja, as imagens estão lá, às vezes pinturas e às vezes até estátuas mesmo. Por quê? Porque de Lutero vem a Reforma. E a igreja luterana, ela é uma igreja católica reformada. Essa que é a história, né? Então, muitas igrejas luteranas que eu conheço até hoje, elas ainda mantêm. Algumas, inclusive, o nome da igreja é Catedral Luterana de São Paulo, Catedral Luterana de São Pedro. Então mantém até às vezes o nome. Estou falando isso para você começar a identificar. Uma igreja batista, você não vai encontrar imagem, não vai, você talvez, como eu falei, talvez, quando muito você encontre uma cruz, que é o símbolo universal do cristianismo. Aquele peixinho, né? Que às vezes você encontra aquele peixinho, você vê, às vezes em algumas igrejas batistas, tal, faz até às vezes uma ligação com a própria convenção. Peixinho, que era o símbolo do cristianismo, no começo do cristianismo lá no livro de Atos. Então, batista é uma denominação de origem protestante. Essa é uma das correntes, ou seja, ela não é católica, ela é de origem protestante. Então, quando a gente pega a Reforma de Lutero, depois aqui na playlist Aprendendo com a Bíblia, nós temos aulas falando sobre a Reforma Protestante. Falamos um pouquinho sobre Lutero e contamos um pouquinho sobre a Reforma. São aulas enxutas, mas que ajudam, você que não assistiu ainda, ajuda bastante você a entender o que foi a Reforma Protestante. Porque Lutero, um monge católico, vai lá, escreve as 95 teses, pendura lá em Wittenberg e faz um manifesto contra algumas doutrinas da Igreja Católica, né? As teses de Lutero. Por que ele faz isso? Porque ele se levanta contra algumas questões da Igreja Católica que ele entende que estão fora das Escrituras. Então, uma forma dele protestar. E desta palavra protesto de Lutero veio aqueles que se juntaram a Lutero, foram considerados protestantes. Lutero foi apenas um, tivemos outros que protestaram, mas Lutero ficou mais marcado dentro da história como uma reforma protestante. Então alguns creem que a origem da denominação, ela vem daí, a origem protestante, a denominação batista. Então ela tem origem na reforma de Lutero, na reforma protestante. Nós somos conhecidos também como evangélicos. Aqui no Brasil, por exemplo, a denominação evangélico, ela é muito comum. Então às vezes ela se aplica a todas as demais doutrinas. Então você é um adventista, você é um presbiteriano, você é um assembleiano, pentecostal, as pessoas dizem, olha, ele é evangélico. E o mesmo se dá com os batistas, né? É uma identificação. Por que evangélico? Porque nós nos identificamos com os evangelhos de Jesus Cristo, segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João. Então nós identificamos a nossa mensagem básica e principal está nos evangelhos. Por isso nós somos conhecidos como evangélicos. O importante é dizer que são formas de mencionarmos uma corrente de linha religiosa. Então quando a gente fala eu sou batista, não quer dizer que você é mais que um adventista, que você é mais que um presbiteriano, que você é mais que um pentecostal. É uma forma de você identificar apenas a linha evangélica que você segue, a igreja que você segue. Tá? Então é uma forma de mencionar, é uma denominação, é uma forma de você denominar.
cada uma dessas correntes que eu citei aqui tem características e modelos particulares. Então os costumes, se você começar a frequentar uma igreja Assembleia de Deus vindo de uma igreja batista, você vai ver que tem alguns costumes que são diferentes. A regra de fé e prática, ela não muda. Está aqui, é a Bíblia. Se você frequentar algumas igrejas adventistas, você vai perceber que existem alguns modelos particulares, né? Algumas coisas particulares, mas a regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Assim como a igreja presbiteriana, metodista, igreja luterana e outras. A própria igreja católica, a regra de fé e prática da igreja católica é a Bíblia Sagrada, né? O que tem de diferente é que a igreja católica, ela inseriu o culto à idolatria. Esse é o grande problema da igreja católica, que nós vemos é o grande desvio da igreja católica. Nós, como cristãos bíblicos, nós, assim como Deus no Antigo Testamento, abominamos idolatria. Então, às vezes, eu até converso com algumas pessoas que seguem a igreja católica e falam, mas a gente tem, mas não adora. Mas é complicado, porque se está ali, é porque alguma representação tem, né? Então, mas é apenas uma citação. Os costumes, muitas vezes, na grande maioria, são a grande diferença entre a Igreja Batista e outras correntes cristãs que nós entendemos. Talvez seja o grande diferencial. Vamos lá. Coloco aqui o símbolo da Convenção Batista Nacional. Se você tiver um pouquinho de paciência, se você entrar no site da Convenção Batista Nacional, lá tem uma explicação detalhada desse símbolo aí, esse símbolo que está aí para vocês, que é um tipo de um globo, o globo terrestre, e chamas, né? Quer dizer, um mundo em chamas, quer dizer, o Evangelho fazendo, né, o poder do Evangelho fazendo o mundo ficar em chamas. Mas quem vai dar essa explicação numa aula lá na frente do símbolo é o Ítalo, não serei eu. Ele vai dar uma explicação, ele vai pegar uma parte mais técnica também, sobre estatuto e tal, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa aula lá na frente e ele vai explicar esse símbolo aí, qual é a representação desse símbolo para nós da Convenção Batista Nacional. Mas ele é o símbolo da Convenção Batista Nacional, que nós estamos alinhados e nós somos afiliados. Esse slide, de onde viemos? Então vamos contar um pouquinho de história aqui para encerrar essa aula. Existe uma teoria chamada JJJ, que vem lá desde João o Batizador. Eu explico um pouquinho mais essa teoria lá na frente, a teoria JJJ, falando sobre Jordão, Jerusalém e João. Por que alguns acreditam que nós estamos ligados a essa teoria aí? Esse foi um tal de Thomas Crosby, é um historiador que viveu entre 1738 e 1740, quando ele identificou a origem batista como uma origem lá em João o Batizador. Então ele diz que nós, cristãos batistas, nós existimos desde a época do cristianismo. Nós não viemos da reforma protestante, nós viemos lá da história do cristianismo. Ou seja, quando começou o cristianismo, esse João o Batista, né, o batizador, batizava, e a igreja começou a ter desvios de várias situações, depois se tornou uma igreja universal, uma igreja católica, e muitos cristãos que não aceitavam esse domínio católico e essa cultura que foi se formando, se refugiavam, se reuniam em catacumbas, se reuniam em casas, escondidos, tal, para não serem perseguidos por essa igreja católica que começava a crescer. Então ele acredita que a origem batista, ela vem de lá, né? Nós trazemos essa origem de lá e não da reforma. Talvez o nome Batista, ele ganhou formato na reforma, mas o Batista em si existe lá desde essa teoria, JJJ, né? Jerusalém, Jordão, João. Então lá desde lá de João Batista que existe essa teoria de que nós batistas existimos porque nós praticamos o símbolo do batismo nas águas, da imersão, como uma novidade de vida, como um novo nascimento. Ele escreveu um livro chamado Uma História dos Batistas Ingleses, nesse tempo que eu coloquei para vocês,
entre 38 e 40. E ele então cita essa tal teoria que nós estamos falando para vocês. Outros escritores também foram concisos nesse ponto de vista. Estou contando um pouco de história nesse slide para você aí. Entre eles o G.H. Orchard, que é a História Concisa dos Batistas Estrangeiros, de 1855. O Cramp, J.M. Cramp, História Batista desde os princípios até os fins do século XVIII, um livro que ele escreveu em 1868. E John T. Christian, que escreveu a História dos Batistas em 1922. Eles citam essa origem da teoria JJJ como a origem dos batistas. Tem um livro antigo que circula no Brasil chamado Rastro de Sangue. Eu tive acesso a esse livro há muito tempo atrás, mas eu não tenho esse livro. E eu confesso para vocês que eu dei uma procurada na internet e eu não achei esse livro, tá? Pelo menos nas fontes que eu consultei. O Rastro de Sangue, de J.M. Carroll, que era um pastor batista. Então essa teoria é muito aceita entre estes e muitos historiadores, que eles acreditam na sequência do cristão batista, independente da reforma e de outros conceitos mais novos que nós estudamos. Então eu estou contando para vocês aqui um pouco de história. Tá? Mas de onde vem essa origem? Ela tem alguma fundação, uma fundamentação? Lógico que tem. É essa que eu estou contando para vocês aqui. João batizava para perdão dos pecados. Depois vem Jesus e ele diz, olha, esse eu batizo para que vocês possam se arrepender. E virá um que é superior a mim. Né? Esse vai batizar para a remissão dos pecados e vai batizar também com o Espírito Santo e com fogo. Então João ele é o precursor da história de Jesus. E Jesus faz questão de descer até o Jordão, passar pelo batismo de João, para que depois o ministério dele tenha um início. Então esse grupo acredita assim, os batistas sempre existiram. Se vieram da reforma o termo ou a denominação batista, muito que bem, mas eles já existiam. Na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais a história, para não se tornar muito cansativo a aula, eu vou parar um pouquinho aqui na nossa aula hoje, nessa teoria aí. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais a história. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se Jesus permitir.